great to be with you this morning. Muito bom estar com todos vocês nesta manhã. This is my 12th trip to Brazil. É a minha 12ª viagem ao Brasil. So I've been to Brazil more than any other country outside of Canada. Então eu estive no Brasil mais vezes do que eu estive em qualquer outro país fora do Canadá, onde eu moro. And I just love the way that the work in Brazil is expanding. E eu simplesmente gosto demais de ver como a obra no Brasil está expandindo. I'm grateful to Fiel also for publishing this book on Reformed spirituality. Estou muito grato a Fiel pela publicação desse livro sobre espiritualidade que acaba de ser apresentado. At the present time, there's 3 major books that we've worked on the Puritans. A essa altura, há 3 livros principais nos quais nós estivemos trabalhando sobre os puritanos. The second one has also been translated. It's called Meet the Puritans. E o segundo também foi traduzido, que em português é Paixão pela Pureza. This tells the life story of the Puritans. Ele conta a história da vida dos puritanos. And then the third book is going to give the theology of the Puritans, E o terceiro livro vai falar sobre a teologia dos puritanos, which is being translated into Portuguese now. que nesse presente momento está sendo traduzido para o português. The Puritans had a tremendous emphasis on the work of the Holy Spirit. Os puritanos tiveram uma ênfase muito grande na obra do Espírito. So I'm excited that this conference is on the Holy Spirit. Então eu estou vibrando que essa conferência tenha como tema o Espírito Santo. And I pray that God would raise the level of knowledge among the Reformed people about the work of the Holy Spirit in the soul. E eu realmente oro e espero que Deus aumente o nível de consciência do povo de Deus, o povo reformado, quanto à obra do Espírito Santo. So as we approach this subject, let's turn to 1 Corinthians 2. E à medida que nós abordamos esse assunto, vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios capítulo 2, And we'll read verses 9 through 16. onde nós leremos os versículos 9 a 16. 1 Coríntios 2, 9 a 16. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. In John Bunyan's Pilgrim's Progress, No Peregrino de John Bunyan, Christian comes to the house of the interpreter, o cristão chega à casa do intérprete, where he sees a fire burning by a wall. onde ele vislumbra um fogo queimando ao lado da parede. The devil stands by the fire, O diabo está ao lado do fogo, continually pouring water onto the fire. continuamente derramando água sobre aquele fogo. But the fire just gets hotter. Mas o fogo aparentemente fica cada vez mais forte. And Christian says to the interpreter, "Why is this?" E o cristão então diz para o intérprete o porquê que isso está acontecendo. And the interpreter says, "Come with me." E ele responde e diz assim: acompanhe-me. And he takes Christian behind the wall, E ele leva o cristão atrás da parede, where there's a man standing pouring oil onto the fire. onde existe um homem derramando óleo sobre o fogo. The man is, of course, Jesus Christ. O homem, é claro, é o Senhor Jesus Cristo. And the oil is a symbol of the Holy Spirit and His work. E o óleo é um símbolo do Espírito Santo e de sua obra.
And so Christian is preserved in the midst of the temptations of Satan. Então o cristão é preservado em meio às tentações postas por Satanás. And throughout the entire book, he faces many adversarial moves on Satan's part. E durante o livro todo ele enfrenta movimentos, tentativas pecaminosas de Satanás contra ele. He must climb the hill difficulty, Ele precisa subir ao monte da dificuldade. fight against Apollyon, Ele precisa lutar contra Apollyon. endure persecution in Vanity Fair, Ele precisa passar pela perseguição na feira da vaidade. escape from the castle of despair, Ele precisa escapar do castelo do desespero and press on until he reaches the celestial city. e ir em frente até alcançar a cidade celestial. And throughout the whole of Pilgrim's Progress, E através de todo o livro peregrino, the point of Bunyan is that Christian is persevering by the grace of the Holy Spirit. o ponto do autor é que o cristão está perseverando pela obra do Espírito. The work of the Holy Spirit is absolutely essential for every single Christian. A obra do Espírito é absolutamente essencial para todo cristão. And so this morning I want to look at that from 4 different aspects. E nesta manhã eu gostaria de encarar esse assunto por 4 aspectos diferentes. First, I want to set the foundation by saying this. Primeiro eu quero estabelecer o alicerce dizendo o seguinte: The Holy Spirit's work is foundational in the life of our Lord and Savior. a obra do Espírito é fundamental na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Luke 1 tells us that he was conceived by the Holy Spirit impregnating Mary. Lucas capítulo 1 diz que ele foi concebido pelo Espírito Santo que engravidou Maria. And the announcement of Jesus' ministry by John the Baptist E o anúncio do ministério de Jesus através de João Batista also highlights the place of the Holy Spirit. também salienta a obra do Espírito. When Jesus began his ministry, the Holy Spirit came down as a dove upon him. Ao começar o seu ministério, o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba. He was then led by the Spirit into the wilderness to be tempted of the devil. E aí ele foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. What is amazing is that the Holy Spirit continually brings Jesus into direct conflict with the forces of evil. O que é interessante é que o Espírito Santo sempre traz Jesus para estar em conflito direto com as forças das trevas. There is an antithesis between the Holy Spirit and the forces of evil. Há uma antítese entre as forças do mal e o que o Espírito está fazendo. But the Holy Spirit is God, Mas o Espírito Santo é Deus. and the devil is only a fallen angel. E o diabo é apenas um anjo caído. And so throughout Jesus' ministry, we see this prevailing work of the Holy Spirit. Então, através do ministério de Jesus, nós vemos essa obra prevalecente do Espírito Santo So na sua that the vida. world hates Jesus. De forma que o mundo odeia Jesus. And he says, the world will hate you too, E ele diz: o mundo haverá de odiar vocês também, if you're a believer, se você é um crente, because it hates me. porque me odeia. And so we need to live out of the same spirit by which Jesus administered his own ministry. E então nós temos que viver pelo mesmo Espírito que conduziu Jesus ao seu ministério. Jesus tells us he did his miracles by the Holy Spirit. Jesus disse que ele fez os seus milagres pelo Espírito. He did his whole life by the Holy Spirit. Ele viveu a vida toda pelo Espírito. We read that when he was tempted, he rejoiced in the Holy Spirit. Nós lemos que ao ser tentado, ele se regozijou no Espírito. He died in the strength of the Holy Spirit. Ele morreu na força do Espírito. Paul says in Romans 1, he was raised by the power of the Holy Spirit. Paulo diz em Romanos 1 que ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito. He said to his own disciples, it's expedient for you that I go away, Ele disse para os seus discípulos: importa-vos que eu vá, so that I can send my Holy Spirit to you. para que eu possa enviar o meu Santo Espírito a vocês. And from right now, at the right hand of the Father, E nesse preciso momento, por assim dizer, à destra do Pai, he ministers to his church by his Holy Spirit. ele ministra a sua igreja através do Espírito Santo. Through men, he anoints and ordains into ministry Através de homens que ele unge e que ele ordena ao ministério to bring the word of God. para trazerem a palavra de Deus. The Puritan Thomas Goodwin put it this way. O puritano Thomas Goodwin colocou a coisa da seguinte forma: He has a book written that's titled Christ's Beautiful Heart in Heaven. ele tem um livro que se chama O Belo Coração de Cristo no Céu.
He says while Christ was on earth, physically he could only be one place at a time. Ele diz, enquanto Cristo estava na terra, fisicamente ele só podia estar num lugar por vez. But now in heaven his heart is enlarged all the more to his church on earth. Ele diz, mas agora no céu o seu coração se alarga para atingir toda a sua igreja na terra. And from the right hand of the Father he sends his Spirit everywhere over the earth. E à destra do Pai ele envia o seu Espírito para todo canto da terra, To do his own work. para fazer a sua obra. And so Christ is not far away from us. Então Cristo não está distante de nós, But as the Heidelberg Catechism says, mas como diz o Catecismo de Heidelberg, he abides with us with his Godhead, ele habita conosco com a divindade, with his majesty, com a sua majestade, with his grace, com a sua graça and with his Holy Spirit. e com o seu Espírito Santo. And so we rejoice in the ministry of the Holy Spirit in the life of our Savior. Então nós nos regozijamos pelo ministério do Espírito na vida do nosso Salvador. His work is critical in the life of Christ. A obra do Espírito é importantíssima na vida de Cristo. But secondly, the Holy Spirit is foundational in his work for our salvation. Mas em segundo lugar, o Espírito Santo é fundamental na sua obra para a nossa salvação. I want to look at three quick thoughts here. Eu quero olhar para 3 pensamentos breves aqui. First of all, only the Holy Spirit can save us. Primeiramente, apenas o Espírito Santo pode nos salvar. Without his work, no one will be saved. Sem a sua obra, sem o seu operar, ninguém será salvo. That's what we've seen from 1 Corinthians 2. É o que lemos aqui em 1 Coríntios 2. There we read that the Holy Spirit reveals the truth of God to us. Nós vemos que o Espírito revela a verdade de Deus para nós. And he searches our hearts. E ele sonda o nosso coração. And no man can know God but by the Spirit of God. E ninguém pode conhecer a Deus exceto pelo Espírito de Deus. Jesus says the same thing in John 3. Jesus diz a mesma coisa em João He 3. says, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter the kingdom of A God. menos que um homem nasça da água do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. And he says the Spirit's work is like the wind. E ele diz que a obra do Espírito é como o vento. You can't tell where it's coming from or where it's going. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. All you know is that the wind is producing effects. Tudo que você sabe é que o vento está produzindo os seus efeitos. When a person is born again, there are fruits, there are effects Quando a pessoa nasce de novo, há frutos, há efeitos disso, that only the Holy Spirit can work. que só o Espírito Santo pode operar. But also, only the Holy Spirit can give us power to hear what Christ is saying to the churches. Mas o Espírito é também aquele que é o único capaz de nos dar poder de ouvir o que Cristo diz à igreja. Jesus says that again and again, doesn't he? Jesus repete isso novamente To the 7 churches in Revelation. às 7 igrejas do Apocalipse. He that has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. We can't really understand the Word of God Nós não conseguimos entender, na verdade, a palavra de Deus, and apply it to our own souls de forma a poder aplicá-la à nossa alma, and have it penetrate our entire lives de forma que penetre a nossa vida como um todo, without the Holy Spirit. sem o Espírito Santo. And then thirdly, only the Holy Spirit can make the persons of the Trinity personal to us. E em terceiro lugar, somente o Espírito Santo pode fazer com que as pessoas da Trindade sejam pessoais para nós. Without the Spirit's work, the Father and the Son would seem distant and far away. Sem a obra do Espírito, o Pai e o Filho pareceriam distantes para The nós. Spirit's work gives, through His Word, gives tangible reality to the Trinity in our lives. Através da sua palavra, o Espírito Santo nos dá realidades tangíveis para nós estarmos em conexão com Pai e Filho. The Spirit brings us into fellowship with the Father and with the Son. Ele nos traz em comunhão com o Pai e o Filho. And He indwells us. E Ele nos habita. Our hearts are His home. O nosso coração é o seu lar. And so He makes all 3 persons of the Trinity intimate with us. De forma a tornar as 3 pessoas da Trindade profundamente íntimas ao nosso coração. Jesus said, if you keep my commandments, Jesus disse, guardais os meus mandamentos. my Father and I will come and take up our abode with you. Meu Pai e eu viremos habitar com vocês. That's by the Spirit. Pelo Espírito. So all 3 persons of the Trinity will indwell us and become precious to us
by the Spirit. Então todas as três pessoas da Trindade virão nos habitar e se tornarão preciosas para nós, mas através do Espírito. You see, it's that truth that led Samuel Rutherford, the great Scottish divine, to say this. Foi essa verdade que levou Samuel Rutherford, aquele escocês famoso, a dizer o seguinte. I don't know which divine person I love the most, Ele diz, eu não sei qual das pessoas divinas eu mais gosto, but this I know, I love each of them and I need them all. mas isso eu sei, eu gosto de todas e preciso de todas. Can you say that as well, my friend? Você pode dizer a mesma coisa, meu querido, minha querida? Do you need the Holy Spirit for your own personal life? Você sente que precisa do Espírito Santo para a sua vida pessoal? Now, my third main thought is that the Holy Spirit's work is foundational not only for Jesus and for our salvation, but also for keeping churches balanced. O meu terceiro ponto aqui sobre a obra do Espírito ser fundamental não é apenas nesses dois que eu já citei anteriormente, mas também para manter a igreja equilibrada. Churches can easily become imbalanced in biblical truth. As igrejas podem facilmente se desequilibrar dentro das verdades bíblicas, tomarem um rumo errado. There's always a tendency to gravitate to just one person or another of the Trinity. Existe sempre a tendência de gravitacionarmos para uma das pessoas da Trindade em detrimento da outra. But the New Testament focuses on all of them. Mas o Novo Testamento se foca nas três. Even though the Spirit's main task is to reveal the things of Christ to us. Embora a tarefa principal do Espírito seja revelar a pessoa e a obra de Jesus para nós, The Holy Spirit is not the forgotten person of the Trinity in the New Testament. o Espírito Santo não é a pessoa esquecida da Trindade no Novo Testamento. Peter, for example, says we are elect by God the Father Pedro, por exemplo, diz: nós somos eleitos por Deus o Pai through the sanctification of the Spirit pela santificação do Espírito, unto obedience and sprinkling of the blood of Christ. para a obediência e o aspergir do sangue de Cristo. It's dangerous, you see, when we emphasize one person of the Trinity at the expense of the others. É muito perigoso quando nós enfatizamos uma pessoa da Trindade em detrimento da outra. If we only emphasize the sovereign election of the Father Se apenas enfatizarmos a eleição soberana do Pai and not the redeeming work of the Son and the applying work of the Spirit, e não a obra redentora do Filho e a obra aplicadora da redenção do Espírito, we will be prone to lead the church in the direction of spiritual passivity. nós teremos a tendência de levar a igreja rumo a uma passividade espiritual. People will then say, well, if God elects me, He will elect me. There's nothing I can do about it. E as pessoas dirão: já que Deus me elege, Ele me elegerá e não há nada que eu possa fazer. And then we can drift off into what has been called hyper-Calvinism, E nós poderemos escorregar para aquilo que tem sido chamado de hipercalvinismo, where there is no sincere offer on God's part to sinners to repent and believe the gospel. onde não existe uma oferta sincera de Deus para pecadores da mensagem do Evangelho. On the other hand, if we preach only the Lord Jesus Christ and say little about the Father or the Spirit, Por outro lado, se pregarmos apenas a Cristo e dissermos pouco sobre o Pai e sobre o Espírito, and just tell people all they have to do is believe in Jesus, e dissermos às pessoas tudo que você precisa fazer é crer em Jesus, and don't stress what faith does in the inner man by the Holy Spirit, sem salientarmos o que a fé faz no nosso interior por causa do operar do Espírito, we will be prone to lead our churches into the direction of easy believism. nós seremos inclinados a rumar com a igreja para aquela crença barata. And people will just say, well, I'm a sinner and I believe in Jesus, so everything's well with my soul. Então as pessoas dirão: eu sou pecador, eu creio em Jesus, então está tudo bem. But they'll forget that true faith is a surrender of the entire person to the Lord. Mas elas se esquecerão que a verdadeira fé é uma entrega total do ser para o Senhor. And then if we stress only the work of the Holy Spirit, Mas por outro lado, se estressarmos ou enfatizarmos, a obra do Espírito and not the sovereignty of the Father or the redemption of the Son, e não a soberania do Pai e a redenção do Filho, we will fall prey either to legalism on the one hand or to a false mysticism on the other. nós seremos presa ou do legalismo de um lado ou do misticismo falso do outro. And we'll become experience-centered. E nós nos tornaremos centrados na experiência.
Our faith will seek experiences rather than the Savior. A nossa fé buscará experiências em lugar de buscar o Salvador. And our experiences will then go awry, away from the Scriptures. E as nossas experiências, por causa disso, elas se desviarão da verdade bíblica. And then when my feelings are not just quite right, E então, quando os meus sentimentos não estão no prumo, I will begin to doubt my salvation all over again. eu vou começar novamente a duvidar da minha salvação. And I will lose my assurance of faith. E eu perderei a minha segurança de fé. You see, in true biblical preaching, the work of all three persons of the Trinity come together. Na verdadeira pregação bíblica, a obra das três pessoas da Trindade, ela se encaixa perfeitamente. The sovereign electing love of the Father, O amor soberano do Pai que nos elege, the all-sufficient grace of the atoning Savior, a graça completamente suficiente da morte substitutiva de Cristo and the regenerating and sanctifying work of the Holy Spirit. e a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo. And it's the Holy Spirit that brings all these things together in our mind and in our souls. E é o Espírito Santo que faz com que todas essas coisas estejam presentes na nossa mente, na nossa alma. The Holy Spirit is as excited as the Father and the Son to save sinners. O Espírito Santo está tão emocionado, tão ligado em salvar pessoas, tanto quanto o Pai quanto o Filho. So you, my dear brother in the ministry, you must preach all three persons as equally divine. Então, meu querido irmão, você precisa pregar essas três pessoas como igualmente divinas And equally united in their willingness to work together for the salvation of sinners. e igualmente unidas em prol da salvação dos pecadores. Now, my fourth and my last main thought, Meu quarto e último ponto, and here we want to spend the rest of our time, e aqui nós queremos passar o restante do nosso tempo juntos nesse pensamento, is that the Holy Spirit's work is also foundational for our sanctification. é que a obra do Espírito Santo também é fundamental para a nossa santificação. We want to look at this in 5 points. Nós queremos olhar para isso em 5 divisões. First of all, it is the Holy Spirit who helps us to pray. Primeiro é o Espírito Santo que nos ajuda a orar. Romans 8 tells us that He labors within us, helping us with our infirmities. Romanos 8 diz que ele batalha interiormente conosco por causa das nossas enfermidades, o fato de não sabermos orar. Because we don't know what we should pray for as we ought. Nós não sabemos sobre o que orar e como orar. So He groans within us, groanings that are unutterable. Então ele profere aqueles gemidos inexprimíveis em nós. And so there is something in all true prayer in which I am praying and yet the Holy Spirit is helping me, assisting me in prayer. Então existe todo um mistério de que quando eu estou orando, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo está orando comigo, me assistindo no fato de eu não saber orar. Without the Holy Spirit, I could never truly pray. Sem o Espírito Santo eu jamais poderia orar verdadeiramente. Yes, I could utter words, Eu poderia proferir palavras, but not from the heart. mas não do coração. Let me illustrate this. Eu vou ilustrar isso. If you have a sailboat, Se você tem um barco à vela, you go out and you set sail. você levanta a vela para velejar, But if the wind does not blow mas se o vento não está lá and you have no soprando engine on your boat, e você tem um motor de popa, you can't move. você pode andar movido ao motor. And you know what I mean if you're a believer. E você, como crente, você sabe do que eu estou falando. You get down on your knees and you begin to pray. Você se ajoelha e começa a orar, But it's just words. mas parece que são só palavras. And you feel the difference. E você sente a diferença. Your heart is not in it. O seu coração não está realmente ali. Your mind wanders. A sua mente começa a vaguear. You're not truly praying in your prayer. Você não está de fato orando através da sua oração. You set sail. Você levanta a vela. You use the means. Você usa os meios. You speak the words. Você fala as palavras. But you need the Spirit to make the wind blow. Mas você precisa do Espírito para fazer aquele vento soprar. Let me give you another illustration. Uma outra ilustração. If you attend an organ concert Se você já esteve num concerto de órgão and there's beautiful music being played, e há uma música muito bonita sendo tocada no órgão, you watch the organist go with his
fingers all over the keyboard. E você fica vendo aquele organista habilmente tocando sobre aquele teclado todo. You marvel at the beautiful sound that's made. Você fica maravilhado com aquele som lindo que é produzido por aquele trabalho dele. In true prayer, it's as if the Holy Spirit indwelling us Na verdadeira oração é como se o Espírito que reside em nós touches the very strings and chords of our heart. toca nas cordas, nos acordes certos do nosso coração. And through His Word, E através da sua palavra, He creates a sort of music in the soul, Ele cria uma espécie de música na nossa alma, so that we cannot help but pour out our desires and our hearts and our thanksgivings before God. de forma que nós não temos saída senão derramar a nossa ação de graças ao Senhor, os nossos pedidos, tudo que temos de forma tão clara e tão espontânea. And we arise from our knees, E aí nós nos levantamos dos nossos knowing joelhos, we've communed with God, sabendo que tivemos comunhão com knowing we've Deus, had contact with God. sabendo que tivemos contato com Deus. As the old Scottish divines used to say, Como os antigos escoceses costumavam dizer, pray on until you prayed through and laid hold of the God of heaven. ele diz, continuem orando até que vocês oraram a ponto de lançarem mão de Deus eterno. You see, God complains in Isaiah, no man lays hold of me. Deus reclama em Isaías, nenhum homem lança mão de mim. But it's the Holy Spirit that enables us to take the kingdom of heaven with violence. Mas a verdade é que o Espírito Santo é aquele que nos permite tomar posse do reino de Deus com violência, por assim dizer, To pull down the benediction of the Most High upon us and upon our churches. para trazermos a bênção do Altíssimo sobre nós e sobre a igreja. And that's what we need today. E é o que nós precisamos hoje. Real wrestlers at the throne of grace. Verdadeiros lutadores no trono da graça. And that is usually what the Holy Spirit uses to usher in revival. E é normalmente isso que o Espírito Santo usa para introduzir avivamento. Particularly when ministers become wrestlers at the throne of grace. Especialmente quando ministros se tornam lutadores aos pés do trono da graça. Brothers, half of our ministry is designed to be prayer. Queridos, metade do nosso ministério deveria ser voltado para a oração. We are to give ourselves to prayer and to the preaching of the word. Nós temos que nos entregar à oração e à pregação da palavra. Pray daily for the power of the Holy Spirit that you may truly pray in your prayers. Ore diariamente pelo poder do Espírito Santo para que você possa verdadeiramente orar através das suas orações. And be a benediction for the church of Jesus Christ. Seja uma bênção para a igreja do Senhor Jesus Cristo. But secondly, the Holy Spirit helps us to live as obedient followers of Jesus Christ. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos ajuda a viver como seguidores obedientes do Senhor Jesus. Ephesians 5 tells us we are to walk circumspectly, Efésios 5 diz que nós temos que andar de uma forma circunspecta, being filled with the Spirit. cheios do Espírito Santo. These two are brought together. Essas duas coisas são entrelaçadas. Being filled with the Spirit does not mean you just walk carefree, Ser cheio do Espírito não significa que você anda por ali ao léu, but it means you walk circumspectly mas que você anda circunspecto by the word, pela palavra, resisting the temptations of the flesh, resistindo às tentações da carne, even as your mouth is filled with songs of praise to God. ao mesmo tempo que a sua boca se enche de cânticos de louvor ao Senhor. So if we want to abide in Christ and bear fruit for Christ, Então, se nós queremos habitar em Cristo e produzir fruto para Ele, we must bear the fruit of the Holy Spirit. temos que ter o fruto do Espírito presente na And nossa Paul vida. tells us what that fruit is in Galatians 5. E Paulo diz qual é esse fruto em Gálatas 5. He said it's love and joy and peace, Ele diz é amor, é alegria, é paz, and long suffering and kindness, e longanimidade, bondade, and goodness and faithfulness, e fidelidade, and gentleness and self-control. e domínio próprio, um ser gentil. You see, these are not just natural character traits. Não são características naturais de uma pessoa. When they're the fruit of the Spirit, it's the Spirit that works these traits in us. No fruto do Espírito, há o Espírito que opera esses traços dentro de nós. And taken together, these traits are really nothing more than a moral profile of our Lord and Savior.
E quando nós analisamos cuidadosamente, todos esses traços nada mais são do que um perfil moral do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. So when the Holy Spirit works these things in us, He's making us conform to the image of Christ. Então, quando o Espírito opera essas coisas em nós, Ele nos está conformando à imagem de Jesus, So that we abide in Christ de forma que habitemos em Cristo and become obedient followers of Christ. e nós nos tornemos seguidores sérios de Jesus. That too is an important part of our sanctification. Essa é uma parte importante da nossa santificação. But thirdly, another important part is this. Em terceiro lugar, uma outra coisa importante é o seguinte: The Holy Spirit helps us in our spiritual warfare to persevere to the end. o Espírito Santo nos ajuda na nossa batalha espiritual para perseverarmos até o fim. Ephesians 6 tells us to be strong and to stand in the power of God's might. Efésios 6 nos diz para ficarmos firmes e lutarmos no poder que Deus nos supre. We are to put on the whole armor of God, Temos que nos revestir da armadura completa de Deus, that we may stand against the wiles of the devil. para que possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo. And part of that armor is to adorn ourselves with the sword of the Spirit, which is the Word of God. E parte dessa armadura é nos adornarmos com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. So the Spirit enables us to take the Word of God, which is His own book, as we heard last night, Então o Espírito nos permite lançar mão da sua palavra, da sua própria palavra, como ouvimos ontem à to noite, take that book as a sword e pegarmos esse livro como uma espada, to withstand all the onslaughts of the powers of evil. para que possamos nos defender e atacar, na verdade, os poderes das trevas quando nos assolam. So are you suffering persecution? Você está sofrendo perseguição no momento? The Spirit will give you comfort and joy when you take up His Word. O Espírito vai lhe dar consolo e vai lhe dar força quando você lançar a mão da sua palavra And trust in the Lord. e você confiar no Senhor. Are you being tested by false doctrine that can destroy your salvation? Você está sendo posto à prova por doutrinas falsas que podem destruir The seu Spirit conceito de salvação? The Spirit will teach you in 1 John 2 O Espírito haverá de ensinar você, conforme diz 1 João 2, how to abide in the truth, como permanecer na verdade, so that you won't fall away into some soul-damning heresy. de forma que você não escorregue para uma heresia que causa dano à alma. Are you tempted to return to some lifestyle of sin? Você está sendo tentado a voltar a um velho estilo de vida pecaminoso? 1 John also tells us this, 1 João também nos diz o seguinte: that the Holy Spirit will help us to so walk that the general tenor of our lives will be toward righteousness and not toward sin. o Espírito haverá de nos ajudar de forma que o tom normal da nossa vida seja de volta para Ele e não de volta para o pecado. Charles Spurgeon put it this way. Charles Spurgeon colocou a coisa da seguinte forma: The Holy Spirit does two things for me in o temptation. o Espírito Santo faz duas coisas para mim em meio à tentação. When the temptation is there, He takes away my desire to sin. Quando a tentação está presente, Ele remove a minha vontade de pecar. And when my desire to sin is there, He removes the temptation. Quando a minha vontade de pecar está presente, Ele remove a tentação. You see, the Holy Spirit helps us on both hands. O Espírito Santo nos ajuda nas duas vias. Are you losing hope, perhaps, in the coming of Christ, and you think He's so long in tarrying? Você está perdendo esperanças quanto à volta de Jesus, achando que Ele está tardando tanto? Take the sword of the Spirit. Pegue a espada do The Espírito. Word of God says, may the hope of God fill you with joy and peace in believing. Que a esperança do Senhor vos encha de alegria e de firmeza no crer. I had a man in my church that passed away 2 weeks ago. Certo homem na minha igreja faleceu 2 semanas atrás, He was 101 years old. com 101 anos de idade. But a few weeks before he died, he said to me, Mas algumas semanas antes de falecer, ele disse para mim: "Why is the Lord so long in coming? por que Deus demora tanto em vir? Ele disse: I want to be with Him." eu quero estar com Ele. Well, he got his desire. O desejo dele foi cumprido. Are you experiencing profound sorrow and pain? Você está passando por dores profundas, por uma angústia de alma? Take up the sword of the Spirit.
Lance mão da espada do Espírito. Go to Romans 8. Vá para Romanos 8. It will tell you how to cry out, Abba, Father, Ele vai te ensinar como clamar Abba Pai. when you're in great need and pain. Quando você estiver passando por dificuldades tremendas, com dores tremendas. Are you tempted to become fearful and weak? Você tem aquela tentação de se tornar fraco, sem energia para ir em frente. Take up the sword of the Spirit. Pegue a espada do Espírito. God has not given us the spirit of fear, says Paul to Paulo Timothy. nos diz que Deus não nos deu o espírito de temor. And do you think you can't endure one day longer? E você acha que você não consegue aguentar mais um único dia? Take up the sword of the Spirit. Lance mão da espada do Espírito. He who has begun the good work in you will persevere to the end. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. You see, the Lord will give you everything you need to persevere to the end. O Senhor dará tudo o que você precisa para perseverar até o fim. Because that's the work of the Spirit, Porque essa é a obra do Espírito, through the Word. através da palavra. And so lift up your head, Christian, Então levante a sua cabeça, cristão. and let the King of Glory come in. Deixe o Rei da Glória entrar. He will keep you to the end. Ele o guardará até o fim. Persevere. Persevere. Run the race set before you. Corra a corrida que está proposta a você, Look to Jesus, the author and finisher of your faith, com os olhos no autor e consumador da sua fé, o Senhor Jesus, by the Spirit. pelo Espírito. Keep on keeping on. Continue a continuar, ir em frente. You know, John Newton had a remarkable dream before he was converted one night. John Newton teve um sonho marcante antes dele se converter. He was on a ship in the harbor of Venice. Ele estava num navio no porto de Veneza, In his dream, he was walking on the deck of the ship. e no seu sonho ele caminhava pelo deck do navio. And someone came to him and said this, E alguém se aproximou dele e disse para ele: I have a ring for you, and I charge you to keep this ring carefully. eu tenho um anel para você e eu estou aqui exigindo que você guarde esse anel com todo carinho. If you wear this ring and you keep it well, you'll be happy and successful. Se você usar esse anel e guardá-lo bem, você vai ser bem-sucedido, você vai ser feliz. But if you lose the ring, you will become sad and you'll regret it. Mas se você perder esse anel, você vai ficar triste, você vai se arrepender. So in his dream, Newton put the ring on his finger. Então, no seu sonho, Newton bota o anel com cuidado. He was sure it would make him happy. E ele sabia que ele tinha que ser cuidadoso ali. But then a third person came, Mas uma terceira pessoa entra em cena. and he saw the ring on Newton's finger, E ele vê aquele anel no dedo de John Newton. and he started asking questions. Começou a fazer perguntas para ele. And he said, it's silly to make you think that a ring is going to make you happy. E ele diz: olha, é tolice achar que um anel vai fazer com que você seja feliz. You've got to be happy just inside yourself, by yourself. Você vai ser feliz aqui no seu interior, não tem nada a ver com esse anel. Throw your ring away. Jogue fora esse anel. Live the way you want to live. Viva como você bem entende. Do what you want to do. Faça o que o seu coração pede. Be a lord to yourself. Seja senhor do seu destino. And so in the dream, Newton became convinced that the man's reasoning was right. E no seu sonho, Newton acabou se convencendo com esse raciocínio dessa última So pessoa. he took the ring off and he dropped it over the side of the boat. Então ele tirou o anel e jogou ali do lado na água. And immediately, the mountains behind him burst into flames. E imediatamente as montanhas à volta dele começaram a pegar fogo. Now the same man came back and began to mock him. E aí aquele mesmo último homem volta e começa a zombar dele. He said, this ring was a symbol of your salvation, Ele disse: esse anel era símbolo da sua salvação. and you've thrown it away. E você o jogou fora. You've thrown away God's grace. Você jogou fora a graça de Deus. And now you must come with me, Agora você tem que vir comigo. and I will take you to the burning mountains, E eu levarei você às montanhas que estão where you ardendo will em be fogo. destroyed forever. E você será destruído para sempre. And Newton was terrified. E Newton ficou aterrorizado. But suddenly, Mas de repente, the man who first gave him the ring came back o primeiro homem que lhe deu o anel voltou. and said, Newton, why are you so upset? E disse: Newton, por que você está tão traumatizado? Newton told him everything. E aí ele contou toda a história. The man rebuked him. Aquele homem o repreendeu. But then the man leaped into the water. Mas aquele homem mergulhou ali na água.
And 5 minutes later, he reappeared with a ring. 5 minutos depois ele reaparece com o anel nas mãos. And immediately the flames and the tempter disappeared. E imediatamente aquelas chamas das montanhas, o tentador, tudo desaparece. Newton was full of gratitude. Newton estava muito grato no seu He said, coração. please give me my ring back now. Ele diz, por favor, me dê de volta esse meu anel. Well, the man said, no, O homem disse, não. you cannot keep it all by yourself. Você não tem capacidade de guardá-lo por você mesmo. I will keep it for you, Eu o guardarei por você, so you will not perish. de forma que você não pereça. Now, years later, Newton got converted. Anos mais tarde, Newton tem a sua And this conversão. dream came back to him. E o sonho volta à mente dele. And he thought to himself this. E ele pensou o seguinte: He said, that dream is like a symbol of how Jesus Christ works through the Spirit. E ele disse, esse sonho é um símbolo de como Jesus opera através do Espírito. He holds on to our salvation. Ele se apega, segura a nossa salvação. And he puts his Holy Spirit within us E ele coloca o seu Espírito Santo dentro de nós, to keep us safe, para nos manter a salvo, that we may persevere to the end. para que possamos perseverar até o fim. So in conclusion, what does the work of the Holy Spirit really do for us Então, concluindo, o que a obra do Espírito faz por nós, na verdade? in a practical way? De forma prática. I have 4 concluding applications. Eu tenho 4 aplicações aqui para concluir. Number 1, Primeira, the work of the Holy Spirit in us gives us a foundation of reality. a obra do Espírito Santo nos dá uma fundamentação da realidade. When I experience my sin, Quando eu experimento o meu pecado, my brokenheartedness, o meu coração partido por causa do pecado, my fleeing to God in Christ as a needy sinner, o meu correr para Cristo como o meu Pai que me socorre, my sweet consciousness of pardon, a minha consciência doce de ter sido perdoado and of being adopted into God's family, e de ter sido adotado dentro da família de Deus and of knowing joy in the Holy e Spirit, de conhecer o júbilo do and Espírito all the Santo benefits of e salvation. todos os demais benefícios da These are salvação. real experiences. Essas são experiências reais. Yes, my foundation is established in the objective truth of the gospel. O meu fundamento está estabelecido na verdade objetiva do Evangelho, But it's the subjective experience of that objective truth by the Spirit mas é uma experiência subjetiva daquela verdade objetiva por meio do Espírito, that gives a sense of reality to me, que traz um sentido de realidade para o meu dia a dia and that makes me trust in the living triune God, e que me faz confiar no Deus triuno vivo and brings me into submission to His Word and to His will. e que me traz de volta a submissão à sua palavra, à sua vontade. Secondly, it's the gift of the Holy Spirit and His work in my soul that gives me a foundation of stability. Segundo, é o operar do Espírito que me dá uma fundamentação que é estável. You know, when your children see that you and your wife really love each other, Quando seus filhos veem que você e sua esposa ou seu marido realmente se amam, they see it in your hugs, veem nos abraços, they hear it in your words of love to each other, ouvem nas palavras de amor que vocês trocam um com o outro, it makes them feel stable. isso faz com que os filhos se sintam seguros. They love it when mom and dad love each other. Eles se sentem bem quando papai e mamãe se amam. But you see, when a Christian sees that the Father, the Son, and the Holy Spirit all love each other, Quando o crente, ele percebe que Pai, Filho e Espírito Santo todos se amam and that the Holy Spirit is committed to doing the will of the Father, e que o Espírito Santo está comprometido em fazer a vontade do Pai, committed to applying the redemptive benefits of the Son, comprometido em aplicar os benefícios redentivos de Cristo à nossa vida, and that He will persevere in that work no matter what the cost. e que Ele perseverará naquela obra, não importa o preço, No matter how many times we have to relearn the same old lessons. não importa quantas vezes tenhamos que aprender as velhas, antigas lições novamente. As the years go by, À medida que os anos passam, the constant work of the Holy Spirit within us o operar constante do Espírito Santo em nós gives us a sense of stability. nos dá aquele senso de estabilidade. By myself, I would sin my salvation away. Por mim mesmo, eu pecaria
a ponto de ir rumo à perda da minha By salvação. myself, I will destroy everything. Por mim mesmo eu destruiria tudo. But I trust in the Holy Spirit, Mas eu confio no Espírito Santo. that He will take the things of Christ and reveal them to me. Ele pegará as coisas do Espírito de Cristo e revelará a That mim. He'll keep me in love with the Savior. E Ele me manterá em amor junto ao Salvador. And He won't let me go. E Ele não me deixará ir. Thirdly, the work of the Holy Spirit gives me a confidence that I will continue to grow in the grace and knowledge of Jesus Em Christ. terceiro lugar, o Espírito Santo me dá uma confiança que eu vou continuar crescendo no conhecimento e na graça de Jesus. There's not one step in my spiritual life that I can take in my own strength. Não há um passo sequer da minha caminhada cristã que eu possa tomar sozinho. Without the Holy Spirit, there would be nothing good in me at all. Sem o Espírito Santo, nada de que eu fizesse seria bom. I can't exercise one good grace. Não posso exercitar uma boa graça por mim mesmo. I can't even think one good thought. Não posso pensar um único bom pensamento por mim mesmo. I can't do anything to the glory of God without the Holy Spirit. Não posso fazer nada para a glória de Deus, exceto pelo Espírito. Everything I know of true religion, I owe to the Holy Spirit. Tudo que eu sei da verdadeira religião eu devo ao Espírito But by the Santo. grace of that same Spirit, Mas pela graça desse mesmo I know I Espírito, will grow. eu sei que crescerei. I know Christ will increase. Eu sei que Cristo And aumentará. I know I will E eu decrease. sei que eu diminuirei. And that's how you know if you're going to grow in grace. E é assim que nós sabemos que crescemos na graça. John the Baptist put it so well. João Batista disse com tão poucas palavras. He must increase and I must decrease. E importa que ele cresça e eu diminua. So let me ask you a question. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Do you think more or less of Christ now than you did, say, 5 years ago? Você pensa mais ou menos de Cristo do que você pensava 5 anos atrás? If you're walking with the Lord, you're going to say, I think a lot more of Jesus now Se than você 5 está years ago. realmente caminhando com o Senhor, você vai dizer, eu penso muito mais de Jesus hoje do que 5 anos atrás. Do you think more or less of yourself now than you did 5 years ago? Você pensa mais, você pensa melhor a seu próprio respeito hoje do que você pensava 5 anos atrás? If you're walking with the Lord, you're going to say, I think less of myself. Se você está realmente andando com o Senhor, você vai dizer, eu penso muito menos a meu respeito do que pensava 5 anos atrás. Then you're growing in grace, my friend. Então, meu querido, você está crescendo na graça. Because Christ is increasing and you're decreasing. Porque Cristo está aumentando e você está diminuindo. And finally, E por último, the Holy Spirit gives us a foundation of enjoyment in our Christian life. o Espírito Santo nos dá uma fundamentação de alegria, de regozijo na nossa vida. The Westminster Shorter Catechism puts it so famously that the goal of man is to glorify God and to enjoy Him forever. O breve catecismo de Westminster diz que o alvo de Deus, could you repeat that? To glorify God É and enjoy Him forever. glorificar a Deus e usufruir dele para sempre. It's the Holy Spirit that brings us into that enjoyment. É o Espírito Santo que nos traz para dentro desse usufruir. I want to close with 3 quick illustrations. Eu quero encerrar com 3 breves ilustrações. There was a man named David Livingstone. You probably know him, a famous missionary to Africa. Vocês conhecem o famoso missionário à África, David Livingstone. When he died, the African people loved him so much they actually cut out his heart and sent his body back to England. Quando ele morreu, os africanos amavam tanto a ele que eles removeram o seu coração e mandaram o corpo de volta para a Inglaterra. And they gave him a famous Westminster Abbey funeral. E eles lhe deram um funeral famoso da abadia de Westminster. 2 men were standing in the crowd as the vehicle went by with his body. Havia 2 homens ali naquela multidão à medida que o veículo passou com o seu corpo. One was a fairly poor man, Um deles era um homem bem pobre the other a minister who stood behind him. e A minister who e stood um outro behind era um pastor que estava atrás dele. The poor man said this, E o homem pobre disse: "You were right, Davy. You were right, Davy. You were right, Davy." ele disse, você estava certo, Dave. Você estava certo, Dave. After the vehicle went by, the minister tapped him on the shoulder and said, "What did you mean by that? You were right, David." Depois que passou o féretro, aquele pastor bate no ombro daquele homem e diz, o que você quis dizer com esse, você estava certo, Dave? Well, he said, "When I was a boy, I was in the same church with David Livingstone. Ele diz, olha, quando eu era menino, eu cresci junto com ele na mesma igreja. But I
left the church. Mas eu deixei a igreja. I said to David Livingstone, I want to go out and make my money and live in the world. Eu disse para David Livingstone, eu quero sair daqui, eu quero ter o meu próprio destino, ganhar meu próprio dinheiro. That's where true enjoyment is to be found. É aí que está o verdadeiro regozijo, eu disse para ele. And later on, before I die, I'll seek the Lord. E depois, quando eu estiver perto de morrer, aí eu busco ao Senhor. David Livingstone said to me, no. The only way to truly enjoy God is to live for the purpose for which God put us here on earth. Mas David Livingstone disse para mim, não, a forma correta de você ter verdadeira felicidade é você desfrutar do Senhor para os propósitos que Ele te trouxe para essa vida. Glorify God now and you will enjoy Him forever. Glorifique a Deus agora e você desfrutará dele para sempre. And now I see that David Livingstone is right. E agora eu vejo que David Livingstone estava certo. In an audience of this size, there are definitely some people here who are not Christians. Num auditório desse tamanho, certamente há pessoas aqui que não são verdadeiramente cristãs. May I warn you lovingly, don't follow your own way. Quero alertá-los de forma muito amorosa, não sigam o seu You próprio need the caminho. Holy Spirit Você precisa do Espírito to work Santo salvation in you. para operar a salvação no seu coração. And He's available. E Ele está disponível. Stop seeking your enjoyment in this world. Pare de buscar a sua própria felicidade nesse mundo. This world has nothing to offer you but pig's food. Este mundo nada tem para oferecer a você, exceto lavagem de porcos. Like the prodigal son found out. Como na história do filho pródigo. There was a minister who was a friend of Charles Spurgeon Havia um ministro amigo de Charles Spurgeon who was very upset because very few people were responding to his sermons. que estava muito inquieto porque muito pouca gente estava reagindo positivamente aos sermões que ele pregava. One day he looked out his window and he saw a farmer going to market with pigs following him. E um certo dia ele olhou pela janela, ele viu um fazendeiro indo para o mercado e havia vários porcos seguindo aquele fazendeiro. They walked right into the slaughterhouse. E eles entraram no matadouro. The farmer came out. O fazendeiro saiu dali The minister was there to meet him. e ali estava o ministro, o pastor, para encontrar com ele. He said, "Tell me how you do this. Ele me disse, como é que o senhor faz isso? How do you get pigs to follow you straight to their death? Como é que o senhor faz com que os porcos lhe sigam para a morte? And I can't get sinners to follow Jesus Christ to life eternal." E eu não consigo fazer com que pecadores sigam a Jesus para terem vida eterna. Oh, the farmer said, "Didn't you see as I was walking along, I just took a few crumbs of pig's food every few steps, and they follow me straight to their death." Ele diz, eu acho que o senhor não percebeu, mas à medida que eu caminhava, eu pegava um pouquinho de comida de porco que eu tirava do bolso e jogava no chão, e eles vinham comendo. Don't you follow for the pig's food of this world, Satan, to your eternal death. Não siga a comida de porcos que Satanás põe diante da sua vida para você caminhar para a morte. There's a way back to God even now. Há um caminho de volta para Deus hoje. There was a famous chess player who was going through Europe. Havia um famoso enxadrista que estava passando pela Europa. He came to an art gallery. E ele chegou a uma galeria de artes. There was a very special painting of two people playing chess. E havia um quadro muito bonito de duas pessoas jogando xadrez. One was dressed up like Satan. Um estava vestido como Satanás. The other one was a young man biting his nails. E um outro era um jovem que mordia suas unhas de nervoso. The title of the painting was Checkmate. E o título daquele quadro era Checkmate. And Satan was taking his queen and he was checkmating the king of the young man. Satanás estava pegando a sua rainha e fazendo checkmate com o rei daquele jovem. And the chess player looked at the painting E aquele enxadrista olhou para aquele quadro for a long time. por muito tempo. And suddenly he cried out to the young man, E de repente ele clamou para aquele jovem do "There's a quadro. move you can still make. Ainda existe uma defesa que você pode efetuar. And you can checkmate Satan." E você pode fazer checkmate em Satanás. But the man couldn't hear him, of course. Mas é claro, aquele jovem não podia ouvi-lo. "But you can hear me now."
Mas hoje vocês podem me ouvir. And there's a move you can still make by the grace of the Holy Spirit. E ainda existe uma jogada que você pode fazer pela graça do Repent Espírito. of your sin. Arrependa-se do seu And believe in pecado. the gospel alone for E salvation. creia no Evangelho somente para a sua salvação. And you'll checkmate Satan. E você dará um checkmate em Satanás. And you'll avoid the pig's food of this world. E você evitará a lavagem de porcos desse mundo. And you'll eat the riches of the glorious gospel of Jesus E Christ. você vai se alimentar dos alimentos ricos da graça de Deus. To the glory of God forever. Para Amen. a glória de Deus para sempre. Amém. Let's pray. Vamos orar. Great God, we ask thy blessing upon this message. Pai querido, nós pedimos a tua bênção sobre essa mensagem que foi proferida. We pray that we may treasure the work of the Holy Spirit in our souls. Ó Pai, eu peço que nós consideremos como um tesouro a obra do Espírito na nossa alma. That we may realize our dependency on the Holy Spirit. Que reconheçamos a nossa dependência do Espírito Santo. And that we may walk in thy ways. E para que caminhemos nos teus caminhos. Seek thy face. Busquemos a tua face. And grow in thy grace. E cresçamos na tua graça. All the days of our life. Todos os dias da nossa vida. And profoundly appreciate the continuing ministry of the Holy Spirit in our souls. E que tenhamos uma profunda gratidão e apreciação pelo ministério contínuo do Espírito na nossa vida. In Jesus' name. Em Amen. nome de Jesus. Amém.